Oi, pessoal da segunda série, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula do quarto bimestre. Uhul! Graças a Deus, né, pessoal? Reta final. A aulinha vai ficar disponível aqui, vocês vão assistindo para fazer o exercício quando for pedido ainda, tá bom? Para essa aula não vai ter exercício, tá ok? Então não vai ter exercício da aula 24, mas da 25 vai, aguardem. Muito bem. Hoje a professora está fora de casa, então não vai ter aquela parafernália, por isso não vai estar muito bem gravada, ok? Tá meio que tremendo, mas é a vida. Fazer o quê? A aulinha online é assim mesmo. Muito bem. O que nós vamos começar a estudar? Nesse quarto bimestre, segundo ano, a gente vai estudar análise combinatória e probabilidades. Então a gente vai começar hoje, eu vou falar um pouquinho só sobre análise combinatória, tá bom? O que é análise combinatória, professora? O que estuda isso? Por exemplo, quando você vai jogar na loteria, quando você vai jogar na Mega Sena, você deve, quando era criança, eu pensava assim: por que minha mãe não compra todos os bilhetes de loteria? Porque aí com certeza ela vai acertar. Pensamento bobinho, pensamento infantil. Por quê que não adianta ela comprar todos os bilhetes? Primeiro, porque seria impossível. E segundo, porque ficaria mais caro ela comprar todos, contando que um deles ia ser o premiado, ia ficar mais caro do que o próprio prêmio. E como que a gente sabe que ia ficar mais caro? Porque existe um matemático que calcula isso para que ninguém pudesse fazer uma coisa dessas. Tudo bem, pessoal? Então, se eu perguntar, por exemplo, nossa, qual é a chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena se ela fizer apenas um joguinho? Então, qual é a probabilidade? Então, depende da análise que eu fizer das combinações que eu teria de joguinhos. Então, por isso a gente estuda análise combinatória antes mesmo de estudar a probabilidade. Uma coisa está bem interligada com a outra, mas eu preciso analisar combinatoriamente todas as possibilidades primeiro para depois calcular uma probabilidade. Então, em análise combinatória, a gente vai estudar princípio fundamental da contagem, PFC, ou princípio multiplicativo, permutações simples, permutações com repetição, combinações simples. Os arranjos simples a gente não vai estudar. Por que, professora, você vai pular? Não, porque todo exercício de arranjo simples dá para resolver com princípio fundamental da contagem. Então, eu vou ensinar uma técnica que substitui a outra para usar uma fórmula a menos. Tudo bem, pessoal? E ainda dentro da análise combinatória, nós vamos avançar um pouquinho. Nós vamos precisar estudar primeiro fatorial de um número, número binomial, triângulo de Pascal e binômio de Newton. Então, esses são os elementos que nós vamos estudar de análise combinatória e depois que nós terminarmos tudo isso, a gente vai entrar na probabilidade. O que é o princípio fundamental da contagem? Vamos lá? Deixa eu virar isso aqui e ver se melhora um pouquinho para vocês. O princípio fundamental da contagem, pessoal, eu vou ensinar para vocês através de um exemplo bobinho, tá bom? Carlos é um menino que possui poucas opções de roupas. Será mesmo? A gente sempre reclama para a mãe, né? Mãe, tô sem roupa, compra uma roupa para mim, não tenho nada para vestir. O Carlos possui 3 bermudas, tadinho, 3 camisetas, pobrezinho, e 2 pares de tênis. Só tem isso. 3 bermudas, 3 camisetas e 2 pares de tênis. Pensando que ele vai se vestir sempre com uma bermuda, uma camiseta e um par de tênis, ou seja, ele não vai sem camisa ou sem bermuda ou sem tênis. Ele sempre vai estar com uma dessas peças, tá? Sempre vestidinho bonitinho, uma bermuda, uma camiseta e um par de tênis. De quantas maneiras diferentes ele poderia se vestir? Formar um look, coloquei aqui brincando com vocês. Então, se eu dou essa questão para uma criança pequena, para uma criança lá do 4º ano, por exemplo, o que essa criança vai fazer? Ela não conhece o PFC, então ela vai montar, se ela for uma criança esperta, ela vai montar os looks. Então, ela vai colocar ali as 3 bermudas, que eu chamei de bermuda A, B e C, as 3 camisetas, que eu chamei de D, E e F, e os 2 pares de tênis que eu coloquei G e H, tá bom? Podia ser bermuda de listrinha, bermuda branca, bermuda jeans, camiseta de coraçãozinho, camiseta branca, camiseta preta,
tênis da Nike, tênis da Adidas. Eu coloquei esses nomes aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, para ficar mais fácil para nós. Então, ela iria montar os looks e depois contar de quantas maneiras diferentes esse menino poderia se vestir. Então, ela poderia, por exemplo, vestir a bermuda A com a camiseta D e o tênis G. Então, esse é um look. Tá vendo aqui, ó? Então, nós teremos este look aqui, pessoal. Ó, bermuda A, camiseta D e tênis G. ADG é um look, tá aqui, ó. Mas também poderia vestir a bermuda A camiseta D ainda, com o tênis H. Ó, eu tô organizando, tá bom? Foi o que eu escrevi de riscos pretos. Ainda, ó, então A, D e G é um look, A, D e H é outro look. Como aqui já foram os dois tênis, com essa camiseta, eu teria que trocar a camiseta. Então, agora eu poderia fazer mesma bermuda, ó, A, só que E e G. Ou ainda A, E e H, que eu coloquei aqui, ó. Tudo bem? Ainda poderia usar a mesma bermuda, só que trocar a camiseta pela F. Então, ó, A, F, G, A, F, H. Começando pela bermuda A, eu já fiz todas as combinações de roupas possíveis e de tênis. Então, agora eu vou mudar para bermuda B. E vou mudar a camiseta e tudo de novo, ó. B, D, G, B, D, H. Troca aqui. B ainda, E, G, B, E, H. Tudo aqui embaixo, ó, já escrevi. Depois, B, F, G, B, F, H. Não tem mais nada que eu mudar usando a bermuda B, vou mudar a bermuda C e fazer tudo de novo, outras combinações. C, D, G, C, D, H. Trocando aqui de novo. C, E, G, C, E, H. Trocando pela F. C, F, G e C, F, H. Como eu coloquei todas as opções aqui, ó, para vocês verem, uma criança pequena faria isso. Isso de fazer todas as opções uma por uma, isso, ó, de ficar fazendo esses esqueminhas e descobrir uma por uma quem são todas as possibilidades, isso tem um nome, é árvore de possibilidades, tá bom? Então, a árvore de possibilidades é quando eu não sei fazer a conta e eu monto como ficaria um por um, tipo na raça, entendeu? Então, isso chama árvore de possibilidades. Só que, por que a gente pode fazer assim? Porque a gente visualiza e conta. Aí eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, mais 6. 3 vezes 6, 18 looks. Então, eu poderia fazer. O Carlos poderia fazer, tá? Então, você que tem, por exemplo, ó, menina maldosa que fala pra mãe que não tem roupa. Você que tem 15 blusinhas, 10 sainhas e 12 pares de sandalinhas, você poderia combinar cada uma dessas com cada uma das sainhas, com cada uma das sandalinhas. Então, você tem muita opção de look. Ah, mas não combina, professora. Mas é a vida. Aí não tá perguntando se é para ficar bonito, é só quantas combinações existem, tá bom? Brincadeiras à parte. Muito bem. Então, se eu fizer a árvore de possibilidades, ou seja, todos esses riscos, e escrever um por um tudo que eu posso encontrar de look, e eu contar depois, eu teria 18. Aí, um aluno do 2º ano do ensino médio falaria para mim assim, ai, professora, mas isso é muito difícil. E se fosse a Cláudia Raia, que tem 1000 blusas, 500 saias e 300 pares de sapato, como é que eu ia descobrir tudo contando? Então, para esse aluno que está no ensino médio, eu digo, calma, não precisa fazer a árvore de possibilidades sempre. A menos que esteja pedindo para fazer a árvore, mas aí sempre seria com números pequenos, com poucas opções, que nem aqui o caso do Carlos. Então, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? O que ele me diz? Ele me diz assim, ó. Eu não tenho 3 bermudas, 3 camisetas e 2 tênis? Com cada uma das 3 bermudas, eu não posso combinar cada uma das 3 camisetas. E com essa primeira combinação, eu não poderia combinar com cada um dos 2 pares de tênis? Então, é só eu multiplicar 3 por 3 por 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18. Então, pelo princípio fundamental da contagem,
haverá 3 vezes 3 vezes 2, 18 opções, sem eu ter que ter montado todos os looks. Tudo bem? Então, quando pode usar essa continha de vezes? Número de elementos de A, vezes número de elementos de B, vezes número de elementos de C, de D, de quantos tiver. Toda vez que você puder usar com cada um deles, as combinações de cada um do outro também, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, era só ter multiplicado 3 bermudas por 3 camisetas por 2 tênis, que dá 18, que é a mesma coisa que se eu montasse a árvore de possibilidades e contasse um por um os looks, que também daria 18. Tudo bem? Na aula de hoje eu só ensinei para você o que é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Essa aula não terá exercícios. Na aula que vem eu vou dar uma aula só de milhões de exemplos e exercícios, para depois eu dar uma aula de exercício para vocês, tá bom? Então isso foi só um gostinho do que é análise combinatória. Fiquem com Deus. Beijinhos.